Bom dia. Dia 14 de março de 2018, quarta-feira, mais uma oportunidade de agradecermos a Deus pela vida, pelo encontro, pelos reencontros e sobretudo pelas oportunidades de refletirmos sobre coisas boas para as nossas vidas. Abrindo aqui o Evangelho, encontramos a seguinte passagem que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 32 a 36. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se somente fizerdes o bem aos que vos fazem, que recompensa tereis, já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis, visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para obter a mesma vantagem? Mas quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Quem teve a oportunidade hoje de assistir algum noticiário logo cedo, soube que desencarnou Stephen Hawking, considerado o maior físico teórico da nossa era e um dos homens privilegiado com uma das melhores cabeças que esta terra já acompanhou. Ele era portador de uma enfermidade muito grave, chamada esclerose lateral amiotrófica. E quando ele foi diagnosticado com isto, ele foi informado com a natureza que a própria ciência médica nos dota, com a informação de que ele teria no máximo 3 anos de vida. Ele tomou uma decisão que muita gente às vezes fica sem entender como. Ele decidiu que iria aproveitar o pouco tempo que ele tivesse para aprofundar suas pesquisas. Pesquisas em que área? Física, física teórica e cosmologia. Estudar o universo, enfim. E foi o que o Stephen Hawking fez. Quando ele fez isso, óbvio que ele estava dando sentido aos seus dias que restavam. Quando ele fez isso, ele não percebia que também estava contribuindo para nós, muitas vezes que sequer ouvimos falar no seu nome, para melhorar a nossa vida, para melhorar o alcance de tudo que nós temos hoje, os progressos. Muita gente já se perguntou várias vezes o que resultou da ida do homem à lua. A maioria diz assim: não teve resultado nenhum, a não ser a gente ficar na dúvida se foi realmente ou se não foi. Só que para o homem ter ido à lua, era preciso entender mais profundamente as leis da física, as leis do equilíbrio do universo, e como é que eram também as leis que a gente pensava que já acreditava ter domínio, como os de propulsão, de indução, de geração de energia e de, sobretudo, de estabilidade dentro daquele padrão que nós chamamos do padrão do equilíbrio magnético com os objetos que são disseminados pelo espaço. Portanto, era preciso ter bem segura a rota dos movimentos dos planetas, dos satélites, do sistema solar, para que tudo isso acontecesse. Devemos a Newton o primeiro grande passo, a Albert Einstein o segundo grande passo. O terceiro grande passo foi dado por Stephen Hawking, quando ele agora forneceu para a ciência novas reflexões, novas possibilidades, agora para ir muito mais longe. E ele se notabiliza com uma frase extremamente simples: olhe mais para o espaço, olhe mais para o céu do que para os próprios pés.
que será que ele estava dizendo com isso em relação ao que a gente acabou de ler aqui na palavra de Jesus? O próprio Stephen Hawking, ele, em alguns momentos, ele duvidava da existência de Deus, principalmente quando ele advogava de que havia possibilidades na criação universal de alguns dos grandes eventos terem sido atribuídos ao acaso, porque não fazia lógica. Como que se qualquer pessoa que pensasse, só pensasse dentro de uma lógica como nós pensamos. Imagina o grande Criador. Quando nós vemos alguém tomando um comportamento estranho na nossa vida, na nossa frente, na nossa relação, a gente fica se perguntando, mas por que essa pessoa fez isso? Por que ela pensa desse jeito? Por que ela não entende isso que é tão simples? E nós estamos, na realidade, brigando conosco mesmos, porque não entendemos como é que alguém pode conjecturar alguma coisa ou realizar algo sem que passe dentro de um crivo que é para nós o de dominância, que é para nós aquele que nós temos sob controle. Então é perfeitamente incompreensível que o Stephen Hawking também chegasse em alguns momentos em que ele dizia: isso aqui não existe nenhuma lei que equilibre, portanto foi o acaso. Como que se o acaso conseguisse colocar coisas totalmente inusitadas e que, apesar disso, daria para depois se estudar o mecanismo e chegar a novas conclusões. Isto porque a análise do universo sempre levou o homem para essas situações. Houve um tempo em que eram as religiões que determinavam: o Sol se move ao redor da Terra. Houve tempo que a mesma religião dizia: a Terra é plana, ela não é nem eliptoide, nem oval, ela é plana. Mas a ciência e o desafio que as ciências enfrentam e vencem, leva a que a gente tenha que mudar os nossos referenciais. Isto em absolutamente nada apaga ou diminui a grande força do grande homem que retorna hoje ao mundo espiritual. Um homem que já sem praticamente nenhum movimento conseguiu fazer com que a indústria da informática se desenvolvesse para socorrer as pessoas que têm determinados transtornos ou deficiências muito graves nos seus comportamentos cerebrais, neurais. Porque para que ele continuasse na pesquisa, era preciso que as cadeiras de roda, principalmente a que ele usava, ela fosse muito mais sofisticada do que o mais sofisticado veículo que nós conhecemos. E para que ele tivesse a interação ao ponto de exteriorizar os seus pensamentos, sem poder pronunciar pela própria boca nenhuma palavra, isso favoreceu que a própria robótica e a própria informática adquirisse agora novos patamares para que ele continuasse na manifestação daquilo que ele achava que era importante na significação dos 3 anos que tinham sido lhe dados. E aí vem a grande surpresa: você tem 3 anos de vida, e ele pega esses 3 anos e multiplica, mesmo sem se preocupar com isso, porque a sua vida ganha agora uma nova significação, e essa significação faz diferença nas nossas vidas. Por isso que quando Jesus já dizia lá naquela época que muitas pessoas não religiosas ou não necessariamente cristãs tendem a deixar de lado, toma agora um novo corpo, e isso sob qualquer ótica. Quem observou o mesmo noticiário hoje viu que também um grande técnico brasileiro de um time de voleibol desencarnou e voltou para o mundo espiritual. E alguém pode até pensar: será que eles dois vão se encontrar? Provavelmente não. Porque é muito provável que os dois só tenham de conexão a data de retorno. Mas se for por data de retorno, muito mais significativo foi o fato de Stephen Hawking ter desencarnado exatamente no dia em que Albert Einstein reencarnou, quando ele aqui esteve. Mas a gente gosta de trabalhar números, mas números aparentes, ou números que não querem dizer muita coisa. E nós perdemos a oportunidade de analisar um homem como este, que os números fizeram toda a diferença. Para quem? Para todo mundo. Para quem estudou, para quem nunca estudou, para quem conhece física, para quem não sabe nem o que isso é. Mudou a nossa vida. A gente não percebe que tudo transformou-se muito rápido. Quando a gente tem um celular na mão e ficamos: nossa, como estão evoluindo, como está tudo progredindo tão rápido. Tem vínculo, tem dedo, tem o apontamento de Stephen Hawking ali dentro. Mas as pesquisas do tempo, hoje em dia a gente tem uma informação muito mais precisa. Cuidado nessa região, porque pode ter um grande temporal.
vai cair uma chuva de 72 milímetros num único dia, e as ribanceiras e os bancos muito frouxos, eles poderão deslizar. A Defesa Civil manda evacuar antes de que aconteça. Nisso tem o dedo de Stephen Hawking. Quando a gente descobre que a plantação na nossa fazenda deu tudo errado do que a gente planejava, se a gente tivesse examinado com um pouquinho mais de cuidado, a gente teria uma previsão muito mais justa, e ali estaria o dedo de Stephen Hawking. Uma breve história do tempo é o seu livro mais notável. Ele passar conosco foi uma breve história no tempo. Mas que tempo é esse? É o tempo que se encerrou hoje. É o tempo que começa hoje, quando a gente tem que pensar no que este homem foi. Ele não pensava necessariamente em Jesus, mas estava reproduzindo de uma forma altamente científica o mesmo dizer de Jesus, que nós devemos sim cuidar da nossa vida, mas cuidar da nossa vida não apenas no interesse material ou protecionista da minha casa, mas cuidar da casa de todos nós, que foi o que Stephen Hawking fez. Eu estava tomando café quando eu assisti a notícia, e nós estávamos conversando em família, e eu parei e fiquei ouvindo aquilo com muita atenção. Até então é a notícia da morte de alguém, mas estranhamente aquilo me toca. Por isso, inclusive, que eu estou falando hoje. Mas não me tocou, não era porque uma pessoa morreu, porque todo dia milhões de pessoas morrem, milhões de pessoas reencarnam. Nem muito menos foi porque um homem de fama retornou para o mundo espiritual, porque se nós pensamos como espíritas, que glória! Ele agora já não vai ter tanta necessidade de tantos aparelhos para continuar nos oferecendo outras oportunidades, quiçá reencarnando depois com melhores potências e melhores condições e habilidades. Então isso era motivo para se ficar alegre. Mas por que de repente me bateu uma nostalgia? Eu nunca conversei com ele, nunca troquei uma correspondência, nunca nada, mas me lembrei de imediato. No dia que eu assisti o filme que fez homenagem a ele, em referência a ele, estranhamente eu chorei assistindo o filme. Que links são esses? Não são os links do emocional gratuito, mas são talvez esta percepção do quanto nós perdemos por não darmos o significado real para aqueles que estão trabalhando não por si, mas pela nossa casa, pelo nosso conforto, pela nossa convivência. Eu já disse aqui algumas vezes que nas minhas orações, de vez em quando, eu oro para o Senhor Carrier, porque foi ele quem inventou o ar-condicionado. Nesses dias agora, aqui em Natal, São Carrier, ele deve estar muito feliz, porque graças a ele a gente consegue estar num ambiente dentro de um clima de conforto, à exceção daquelas pessoas que sofrem processos alérgicos com os ares condicionados. Mas fora disso, que gratidão enorme eu particularmente tenho, porque eu sou extremamente calorento, eu fico extremamente desconfortável com o calor, como eu conheço muita gente que fica, e eu sei que as minhas noites de sono seriam extremamente inglórias se este homem não tivesse pensado de uma forma que, ainda que queiram dizer que foi uma forma pessoal de ganhar dinheiro, sobretudo foi uma forma de favorecer a humanidade. Por que às vezes nós também não pensamos pegar a nossa vida pessoal, íntima, e dizer: eu cuido de mim, eu cuido de mim na minha alimentação, eu cuido de mim no meu exercício, eu cuido de mim nos meus estudos, mas quando é que eu cuido fora de mim? Quando é que eu sou aquela proposta de Jesus? Não ame somente quem te ama, não faça somente porque você quer bem, não empreste somente àquele que tem condições de lhe devolver, porque se você fizer isso, e a comparação de Jesus é muito forte, todos os de uma vida fazem isso também. Então o que estamos fazendo de diferentes? Ah não, mas para os da minha casa eu tenho todas as defesas, e para os da outra casa? Afinal de contas, se nos consideramos filhos do divino, todos, ainda que não aceitemos a injunção, todos somos irmãos, e logo deveríamos todos ter uma solicitude um para com os outros. Convenhamos, é tão elegante quando a gente está num ambiente muito tumultuado e chega uma pessoa e diz assim: pois não, pode passar, venha. Ou então: por favor, senhora, sente-se, descanse um pouco. Olha, a criança,
Ninguém está olhando, tem uma criança aqui no meio, vamos melhorar o nosso palavreado. E a gente fica de fora, quando a gente ouve, vê, participa de uma cena dessa, a gente diz, glórias a Deus, ainda tem salvação no mundo, porque uma pessoa se manifestou sem agressividade e em função do outro. A questão é que a gente está sempre, parece, a esperar que alguém faça, e nos esquecemos de que essa é uma mensagem divina. Faça pelo outro, faça. E qual é a referência? Do mesmo jeito como você gostaria que o outro te fizesse. Você está muito apressado hoje, muito. E você chegou, a fila estava enorme. Ai, como seria bom se alguém me chamasse para eu ir lá na frente. E aí de repente alguém olha para você e diz assim, venha para cá. E o seguinte de trás diz assim, aqui na minha frente não entra. Não, ele não vai entrar na sua frente, vai ficar no meu lugar, eu vou lá para o lugar dele. Isso a gente já não vê. A gente vê ainda alguém tentando quebrar e colocar uma burla. Mas nós já não fazemos mais isso. E não fazemos porque não somos tontos, porque não somos bobos, porque eu sou esperto, porque a vida me levou a ser dessa maneira. Mas de que vida você está falando? Desta ou da sua vida? Porque se é da sua vida, a sua vida nem vai começar quando você nasceu, nem vai terminar quando você morrer. Então, onde é que nós estamos nos ajuizando? Eu fiz uma palestra a convite de uma pessoa na segunda-feira, antes de ontem, e era uma palestra bem curiosa, porque era para falar para garçons, para pessoas que preparam comida e para pessoas que administram festas. A maioria, aquilo que vulgarmente nós chamamos, sem nenhum sentido pejorativo, a maioria composta de peões, pessoas com um pouco nível de percepção da vida. E o tema era aparentemente complicado. O tema era alimento da alma. Como é que você vai falar para as pessoas que cuidam do alimento do corpo, para ela pensar no alimento da alma? E eu digo, não pode ser nada muito teórico, tem que ser algo bem objetivo, para que as pessoas entendam. E então já comecei fazendo a seguinte proposta: eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito, mas se vocês não gostarem do que eu gosto, vocês ponham aquilo que vocês gostam. Eu gosto muito de camarão com creme, com queijo catupiry, adoro. Enquanto o camarão é grande, então, nossa senhora. Mas eu vou a um restaurante, me servem um camarão, eu peço um camarão, o ambiente é perfeito, música, ambiente fino, temperatura ideal, companhia ideal, e de repente vem a pessoa me servir o camarão. Quando eu vejo, sinto o aroma do camarão, eu digo, meu Deus, cheguei no paraíso. E a pessoa que vai me servir o camarão pega o prato e chega na minha frente e faz assim, está aqui, coma. O meu camarão perde gosto na hora, o ambiente enegrece, a minha companhia eu deixo de vê-la. Eu passo agora a valorizar muito mais um alimento da alma do que um alimento do corpo. E a partir daí eu desenvolvi todo um tema para eles, porque eles já entenderam de saída do que eu ia falar de uma religião, de um modelo fechado, mas das possibilidades que nós tínhamos. No outro momento eu voltei ao exemplo. Para que alguém me prepare um camarão com catupiry, é preciso que exista o camarão, que exista o catupiry, que existam os outros ingredientes e exista quem faça tudo isso. Ou seja, o que eu mais quero como alimento do corpo pede elementos para formar esse alimento. E eu, na minha vida, eu preciso fazer com que alguém fique satisfeito com o meu prato. Para isso eu preciso dar o alimento da alma. Como é que eu vou dar um alimento da alma se eu não o tenho dentro de mim? E aí trouxemos uma reflexão para que nós pensemos que muitas vezes a gente vai a religiões, vai a igrejas, vai a templos, vem a centros espíritas, mas parece que esse espírito, alimento da alma, ele não se renova, e a gente fica cheio de alimentos ou de elementos gastos, destruídos, e a alimentar a nossa alma. Como é que nós amanhã poderemos amar ao outro, se o que eu tenho dentro de mim não é esse alimento da alma chamado amor?
E se o meu amor é tão pequeno que não sai além do meu ciclo, que amor é esse que um dia eu vou precisar usar para o outro? Seja de forma profissional, seja de forma de relacionamentos interpessoais, ou mesmo de relacionamentos coletivos. É preciso que a gente se desenvolva por dentro. E nós podemos desenvolver as nossas potências dentro daquilo em que nós estamos. Stephen Hawking desenvolveu a sua física, a sua pesquisa, o seu estudo. E por mais que ele imaginasse que estava trabalhando para ele, na realidade ele estava trabalhando aqui para todos nós. Será que o que a gente tem feito na nossa vida pessoal, individual, tem servido mesmo para a nossa comunidade, pelo menos? E quando eu falo a minha comunidade, eu começo com os meus parentes próximos. E se eu quiser ser muito egoísta, ainda não chegando onde Jesus disse, nos meus parentes distantes. Será que a gente se lembra? Eu vim do Piauí, eu tenho parentes no Piauí, eu me lembro deles. Não me lembro dos meus parentes. Nossa, então eu estou abaixo da proposta de Jesus. Eu não estou fazendo nem entre os meus. O que dirá entre os outros? Ah, mas eu tenho pessoas que não são parentes, que eu sou muito mais amigo. Ótimo, que maravilha. Mas por que você não é muito mais amigos com outras pessoas? Como existem alguns exercícios que aqui não dá para fazer, mas que alguém aqui já deve ter participado, num auditório como este, a gente pediria que cada um procurasse alguém com quem nunca falou, que não conhece. E vamos lá e olhe nos olhos por 30 segundos e depois dê um abraço. Não vamos fazer por conta do tempo, mas é uma experiência muito rica. Porque de repente todas as quartas-feiras nós estamos aqui, nós de alguma forma nos vemos aqui dentro, mas a gente nem sabe quem é quem. Não é saber o nome, a gente não sabe a emoção do outro. E aí a gente critica a roupa, o cabelo, é o jeito apressado, o jeito relaxado, aquele dali que chega muito cedo porque quer ser o primeiro, porque não tem paciência de esperar muito tempo. Sim, mas ele chega primeiro, então ele está esperando há muito mais tempo que você que chegou depois. Ah, mas não vale. Mas por que não vale? Então a gente se preocupa muito com isso, mas não tem a coragem de chegar perto daquela pessoa. Nossa, aqui, bom, você chega a que horas aqui? Ah, eu chego às 5 horas da manhã. Nossa, é muito cedo. Mas é porque eu gosto de estar aqui nesse ambiente. E o que você sente nesse ambiente? De repente ele sente uma coisa que eu nunca senti e vai me chamar a atenção para outras situações. Em vez da gente ficar destilando para fora aquilo que não é agradável para os outros, que tal fazermos como Jesus sugeriu? Amemos aos outros, não apenas só aos nossos. Ajudemos as pessoas que não têm condições de nos ajudar e emprestemos sem esperar retribuição. Isto é muito difícil, principalmente porque a gente começa deste ponto. Isto é muito difícil, porque na hora que nós começarmos, isto é possível, aí a gente começa a experimentar, e depois que a gente começa a experimentar, diz: eu não imaginava que era tão simples. E aí o mundo se transforma com todos que estão perto de nós, se transforma para todos aqueles que estão distantes, mas o melhor de tudo, se transforma para nós. Eu nunca costumo fazer isso, mas eu quero agradecer e dedicar este comentário a Stephen Hawking. Deus, que gratidão enorme, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Como é bom podermos na quarta-feira pela manhã chegar neste auditório, neste ambiente, e independente do que quer que aconteça, sentirmos estas vibrações, absorvermos este padrão de energias, de fluidos que nos sustentam, nos fortalecem e que quase como por toques de mágica nos levam a refletirmos nos valores que pouco pensamos e que todavia dominam nossa existência. Gratidão profunda, Senhor, porque nos acolhes, nos recebes,
nos embalas. Gratidão imensa pelo sentido da vida perene, que nunca se esvai, ainda que o corpo, em alguns momentos, ofereça algumas resistências ou impedimentos. É com profundo respeito e gratidão que nos reunimos aqui nesta casa, não apenas no sentido de buscar uma orientação ou uma energia para uma determinada dificuldade, mas também porque aqui encontramos oportunidades muito grandes de podermos ajudar-nos mutuamente, de podermos observar e favorecer o outro que é visível estar precisando mais do que nós. Como é bom, Senhor, pelo menos ter algum ambiente onde nós podemos deixar extravasar o ser de bondade que existe em nós, sem ficarmos sujeitos às condenações e críticas dos olhares alheios. Afinal, nesta Assembleia, todos nós estamos envolvidos nos mesmos sentidos do bem. Que lugar favorável para sermos bons. Que sejamos bons, portanto. A melhor forma é esta, de agradecer pela vida, de agradecer por todas as infinitas bênçãos que recebemos. Quantas vezes, Senhor, ficamos sem entender porque ainda não temos ou não recebemos aquilo que buscamos. E nos esquecemos de dizer também obrigado, Senhor, porque essas outras coisas que eu não gostaria de ter, eu não tenho. A vida me evita passar por determinados constrangimentos, e como por eles eu não passo, nem me dou conta do quanto de bênçãos me alcançam. Muito obrigado, Senhor, pelos escritores, pensadores e filósofos, que colocando suas mentes e suas emoções dentro de enquadramentos que usualmente não fazemos, nos trazem à baila as possibilidades de nos encontrarmos maiores dentro da pequenez que temos em nós mesmos. Como é bom nos sentirmos deuses, mas o Deus de bondade, o Deus de paterna e materna influência, o Deus que opera criando, mas que nunca abandona as suas criações, as suas criaturas. Nós também assim o somos, quando geramos, quando educamos, quando exemplificamos e quando erguemos pessoas que caem. Apenas te pedimos, Senhor, nesta manhã, dá-nos força e sabedoria para usarmos todos os nossos potenciais em favor da nossa vida, sim, mas em favor da vida de todos, quer eu conheça, quer eu desconheça. Que a minha vida seja útil, que ela seja mais ampla, mais digna, e que sejam mais valorizadas as coisas boas de todos, menos impactante as coisas negativas. Não que estejamos de olhos fechados a elas, mas que vamos tentar encobri-las com atitudes de dignidade e postura honesta de homens de bem, conforme nos orienta o Evangelho. Senhor, isto não é uma prece, isto é um encontro de nossa alma contigo, pedindo-te arrego, pedindo-te também alforria, pedindo-te um abraço profundo, um abraço de corpo e alma, em que nós nos sentimos grandiosos, posto que somos filhos do maior de todos. Abençoa-nos com os fluidos destes amigos espirituais, que aqui vêm todas as semanas, desde muito cedo e às vezes desde muito antes, preparando-nos o ambiente psíquico, a fim de que quando aqui cheguemos, já encontremos uma energética extremamente favorável à cura de nossa alma sobretudo. E agradecemos
as energias que também provêm desses nossos amigos encarnados, magnetizadores desta casa que conjuntamente agora começam a deitar os seus fluidos, seus magnetismos, para que nós estejamos mais fortalecidos e equilibrados. Senhor da vida, é na fusão do bem de todos que o bem se engrandece ainda mais. Mas se é na fusão do bem dos espíritos amigos, se é na fusão desses trabalhadores que se dedicam ao nosso bem, que seja também a fusão da nossa vibração interior de gratidão e de respeito à vida, que demos um novo sentido a tudo isto. Se ninguém passa por aquilo que não precisa, se ninguém sofre aquilo que de certa forma provocou, então, Senhor, aqui estamos, reconhecendo as nossas limitações e te pedindo forças e saúde para darmos o melhor proveito às nossas vidas. Que não sejamos portadores de doenças totalmente degradantes, mas se ainda assim elas vierem, que sigamos o exemplo que foi dado hoje, e que mesmo sem a mínima condição, tamanha a capacidade de servir ao universo, faz com que o universo trabalhe para que isto seja possível. Recebamos estas energias como uma bênção muito grande em nossas almas. Como já disse o escritor brasileiro Paulo Coelho, o universo conspira a nosso favor. Deixemos-nos nos favorecer por este mesmo universo. Absorvamos esta energia, fortaleçamos-nos, expressemos o nosso agradecimento através de atitudes mentais como de atitudes físicas. Sejamos o elo entre o divino e o profano, trazendo de cima todas as boas vibrações em favor de todos nós que aqui estamos. Muito agradecido, meu Deus, que a tua paz continue a nos envolver, enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar suas áreas, enquanto mais energias serão favorecidas para que estejamos todos bem. Continuaremos aqui em oração, em recolhimento, procurando viver estes momentos com a grandiosidade que eles têm e nos trazem. Que assim seja.